Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma mensagem do dia aqui que o universo tem para você. Lembrando sempre que estas mensagens são atemporais. Então, se você chegou nesse vídeo agora, tem aqui alguma mensagem do universo para você, tá? A qualquer momento que você abrir esse vídeo, vai ter alguma mensagem para você. Alguma coisa que você precisa ouvir hoje ou nos próximos dias, não sei, tá? Pega o que ressoa com você e o resto joga fora, tá bom? Hoje a vida, né, o universo tem uma mensagem silenciosa para você, um compromisso silencioso, mas é poderoso para mudar essa estagnação que você sente todos os dias. Aquela coisa de sentir que tá parado no tempo, sabe? Quando a gente parece que sente que todo mundo tá indo para frente, mas a nossa vida tá parada. E por mais que a gente tente mudar, não sai do lugar. E esse compromisso é acreditar em si. Porque quando você acreditar, ninguém mais vai duvidar. E não como uma ideia distante, como uma coisa que está no ar, eu quero acreditar em mim. Não é aquela coisa de você se convencer de algo mentindo para si mesmo. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo para você mentir para si mesmo que uma hora se torna verdade. Não é essa a mensagem. A mensagem é: tome uma decisão diária de acreditar e confiar em você. Porque a partir desse momento, ninguém mais vai duvidar. E antes de qualquer reconhecimento externo, de qualquer validação, você precisa da sua validação interna. E é nela que o seu caminho ganha força, de verdade. Você pode até duvidar às vezes, isso faz parte do processo. Mas existe uma parte sua que sabe exatamente quem você é. Uma essência que não depende dos aplausos dos outros. E é essa parte que precisa ser ouvida agora. Mesmo que o mundo ainda não tenha percebido o seu valor, no começo, acreditar em si parece ser muito solitário, né? Eu já senti isso. Porque eu achava que a única pessoa que acreditava nas coisas que eu sonhava era somente eu. Porque eu estava esperando a validação do mundo, principalmente na época da minha depressão. Eu não fazia nada sem perguntar para os outros o que eles achavam. Olha o erro, gente, já começava errado. Porque ao invés de eu não contar nada para ninguém do que eu estava planejando, projetando, eu já saía perguntando: o que você acha? O que você acha? E bastava alguém me dizer algo negativo. Ah, isso aí não vai dar certo, isso aí não tem nada a ver. Que eu já mudava de ideia. Olha a fraqueza de personalidade, de crença em si mesmo, de autonomia, de autoestima, de confiar na própria intuição que eu tinha naquela época. Então, se você sente isso hoje na sua vida, não fica pensando que você é a única pessoa que acredita em você, porque o universo está te dizendo aqui, através dos mentores, que você, a partir do momento, essa é a frase que eu ouço aqui, a partir do momento que você acreditar em si mesmo, os outros não vão duvidar. Porque, gente, a nossa certeza, a nossa convicção, quando a gente quer alguma coisa, e como vocês sabem, eu sou do signo de Escorpião, então eu nunca desisto. Por mais que as coisas não deem certo, quando eu ponho uma coisa na cabeça e eu quero, eu acredito, e mesmo que o mundo inteiro esteja contra, eu vou atrás disso. Claro, como eu disse, que isso não acontecia na minha época de depressão. Mas hoje é outra história, né? Isso daí era uma outra vida. Eu falo que eu era uma entrante, que eu não sei se eu sou uma entrante agora ou era uma entrante na época, porque são duas pessoas totalmente diferentes,
tá? Aqueles 10 anos de depressão que eu passei, quando eu olho para trás, eu vejo uma outra pessoa, não me reconheço, não sou eu naquela personagem. Eu sei e entendo tudo que causou aquilo, mas eu não consigo hoje me reconhecer, me identificar com aquela personagem. Então é isso que o universo pede de você hoje. Não se identifique com o seu personagem fracassado. As pessoas nem sempre vão enxergar aquilo que você enxerga, porque elas veem através das próprias limitações, né, das próprias experiências. Ninguém dá aquilo que não tem. É o que eu sempre digo. Por isso que eu perdoei muito a minha mãe e o meu pai por todas as coisas que eu acreditava que eram culpa deles, né? Porque hoje eu entendo, ninguém dá o que não tem. Eles não tinham o que eu queria que eles me dessem. Como é que eu podia exigir? Não era culpa deles. Então tá tudo perdoado. Então, cada pessoa sempre vai enxergar através das suas próprias limitações, das experiências que ela teve no passado. Ela não consegue enxergar coisas que ela não conhece. Então, muitas vezes, não por maldade, ou às vezes por maldade sim, as pessoas projetam dúvidas em você onde deveria haver apoio. Mas isso não define a sua realidade, define apenas o ponto de consciência delas. Então, a sua visão não precisa ser validada para ser real, gente. O seu sonho não precisa que os outros saibam ou aprovem para que ele se torne real, mas você precisa aprovar. Você precisa acreditar. Se você não acreditar em si, ninguém vai acreditar. E mesmo que só você acredite naquilo, não importa, é você que acredita. Então, se você acredita, vai até o fim. Pelo menos até provar que você estava errado. Mas enquanto você não provar que você estava errado, vai até o fim. Porque essa decisão precisa ser sustentada por você. Como uma chama que protege do vento, sabe? Mesmo quando tudo parece que quer apagar essa chama, você continua alimentando essa luz. E essa luz vem daqui, gente, da sua chama trina. E é com ela que você alimenta o seu campo mórfico. Acredita, a forma como você vê molda aquilo que você atrai. Se você se diminui, o mundo responde na mesma frequência. Era exatamente isso que acontecia comigo na depressão. As pessoas cagavam na minha cabeça. Desculpe o termo, mas é a verdade. A partir do momento que eu comecei a não permitir mais isso, as pessoas pararam de me tratar como lixo. Porque meu pai dizia uma coisa que ele tinha razão. Quanto mais você. E olha que meu pai não tinha, né, nenhum tipo de. Não era nenhum filósofo, né? Quanto mais você abaixa, mais a sua bunda aparece, mais chute você leva. Guarda essa frase, que ela ficou na minha cabeça desde sempre. Quando eu comecei a colocar isso em prática, pensar assim, a coisa mudou. As pessoas começaram a me respeitar, porque eu estava me dando ao respeito. Antes eu não fazia isso. Muitas vezes a gente reclama dos outros, né? De que os outros não têm respeito por nós, de que eles não têm consideração com a gente, de que não fazem nada por nós. Mas espera um pouco, você faz? Você tem consideração por si mesmo? Você se dá o respeito? Se você não faz isso, ninguém vai fazer, porque você é um espelho. Você reflete para eles aquilo que você emite. Então, quando as pessoas olham para você e veem que você não se autorrespeita, elas cagam na sua cabeça assim. O mundo é cruel, é assim. Por quê? Porque você cria a sua realidade do jeito que você enxerga dentro de você, através dos seus filtros, das suas experiências passadas. Então, como eu disse, se você se diminui, o mundo responde na mesma frequência. Se você se reconhece, a realidade começa a se ajustar. É como um espelho energético refletindo a sua vibração. Tudo começa na sua percepção interna. Pode ser que ninguém tenha te ensinado a confiar em si mesmo, como foi o meu caso. Ninguém me ensinou. Muito pelo contrário. Me ensinaram a não confiar em nada do que vinha de mim. Talvez você tenha aprendido a buscar aprovação o tempo todo, mas agora é o momento de mudar esse padrão. Você não precisa mais pedir permissão para ser quem você é.
Você pode simplesmente assumir o seu espaço nesse mundo. Cada vez que você escolhe acreditar em você mesmo, alguma coisa muda. Mesmo, gente, que seja um movimento imperceptível. Você está reprogramando a sua mente e a sua energia, senão você não estaria aqui assistindo isso. Você está criando novas possibilidades dentro de você. E isso, inevitavelmente, se reflete fora. Então, no início das suas decisões, outras pessoas podem duvidar. Não importa. O ideal é que você não conte as suas decisões para ninguém, só se for necessário. Primeiro faz, depois você conta, tá? Mantenha o segredo dos seus sonhos até eles se realizarem. É isso que eu faço. As pessoas podem questionar, criticar e até ignorar, mas isso faz parte da construção da sua autoridade interna. Porque quando você não se abala, você se fortalece. E essa firmeza começa a ser percebida, gente. E vai chegar um momento inevitável que a sua energia vai falar mais alto. Mais do que as palavras, mais do que as explicações. As pessoas vão sentir a sua confiança em si mesmo. E é isso que gera respeito mesmo sem você pedir. A presença se torna a sua maior prova de confiança. A verdade é que ninguém acreditava antes em você. E o mundo responde ao que você decidiu mudar internamente. Por isso, não espere a validação de ninguém para começar. Comece a validação de você mesmo, que a validação dos outros virá como consequência. Esse é o fluxo natural da criação. Você está construindo algo que ainda não é visível para todo mundo, mas isso não significa que não está acontecendo. Você precisa acreditar que está. Você plantou a semente, não plantou? Então ela vai germinar. Não fica lá desenterrando toda hora para ver se ela já está germinando. Planta e deixa ela crescer, deixa ela fazer a parte dela, o universo fazer a parte dele. A natureza é assim. E assim como uma semente cresce no nível invisível primeiro, até que um dia ela rompe a superfície e cria uma árvore, que todo mundo consegue ver, e ninguém mais pode ignorar a sua existência, assim é na sua vida. Confia no seu tempo, confia no seu processo, confia na sua evolução interna. Nem tudo precisa ser imediato para ser verdadeiro, gente. Tem muita coisa acontecendo na sua vida que as sementinhas foram plantadas há muito tempo e ainda não germinaram, mas elas têm a sua época. Toda fruta, toda semente tem sua época de germinar, e nem todas são iguais, e nem todas pessoas plantam as mesmas sementes ou têm a mesma rapidez na germinação dessas sementes. Não se compare com os outros, se compare com você há um tempo atrás. É isso que eu faço hoje. Eu falo, como é que eu estava na época da depressão? Como é que eu fiquei depois? Como é que eu estou hoje? E é essa a minha comparação. A cada dia eu quero ser um pouquinho só melhor para mim mesma do que eu fui ontem. Não é melhor para os outros ou para o mundo, é melhor para mim mesma. Se na minha concepção, na minha régua, na minha tabela de medição, eu tiver melhor um pouquinho, já basta, já é suficiente. Não me importa se ninguém tá vendo. Põe uma coisinha na cabeça, gente, a consistência é o que transforma crença em realidade. E você tá mais próximo do que você imagina, mesmo que ainda ninguém consiga ver completamente, nem você mesmo. Tem muita gente aqui que me fala, Vanessa, eu queria tanto criar um canal no YouTube, eu queria tanto começar com as terapias e tal, mas aí começa e não tem paciência para deixar aquela semente germinar. Não tem constância, não tem fé, não acredita em nada. O que acontece? Vai desistir um mês, 2 meses, e nunca que essa semente que a pessoa plantou vai germinar um dia. Gente, há quantos anos eu tô aqui na internet? Vocês acham que as coisas deram certo logo no começo? Não. Foi só quando eu decidi que eu ia aguardar o tempo certo das coisas acontecerem que elas começaram a evoluir. Então, planta a sua sementinha todo dia e deixa ela lá. Uma hora você vai chegar no seu jardim, na sua horta, e vai estar tudo cheio. Mas não é do dia para a noite, tá bom? Essa é a mensagem que os mentores têm para você hoje. Dica para o seu dia. Tome uma decisão hoje baseada na confiança em si, não no medo ou na opinião dos outros. Pode ser algo simples, mas que representa a sua verdade.
Esse gesto fortalece a sua energia interna, tá? E começa a alinhar também o externo com aquilo que você acredita. Pequenas escolhas que criam grandes realidades, isso é uma verdade, tá? Lembre-se sempre, acreditar em si não é arrogância, gente. É alinhamento, alinhamento com a sua verdade. É reconhecer o que já existe dentro de você. É quando você sustenta isso. E se você sustenta isso com firmeza, o mundo te acompanha. Porque a sua energia ensina os outros como eles têm que enxergar as coisas na sua vida. Tudo começa com a forma como você se vê. A forma como você se vê é como os outros vão te ver, tá bom? Cristal do dia para você. Citrino. Número da sorte. 1. Cor do dia, amarelo. E incenso, baunilha, tá bom? Eu espero muito que essa mensagem te ajude no dia de hoje e para os próximos dias, porque ela não tem tempo. A hora que você chegar aqui, essa mensagem vai ter alguma coisinha para você, tá? A hora que você abrir esse vídeo. E quem tiver interesse nos meus atendimentos, que são totalmente personalizados, mapa da abundância, que é totalmente voltado para a sua energia da prosperidade, da abundância, personalizada, né? A sua energia pessoal, leitura de alma, mapa astral védico, dentre outros. Links sempre na descrição do vídeo, tá, gente? Beijo, te vejo amanhã.